Pergunta se é bom treinar a escrita com histórias curtas, contos, ou estou perdendo tempo por não escrever logo o meu livro real oficial. Eu não sei se o que tá travando é a live deles ou tá travando o meu É PC, isso, eu não cara. tenho como responder, tá? Contos e romances são coisas diferentes. É difícil escrever uma história curta que funcione, tá? Isso é Não é verdade. assim, só porque é curta é mais fácil. Não, não. Ao contrário, porque você tem que ir num espaço pequeno, você tem que ser muito interessante e fazer a história andar em poucas páginas. Então, eu diria para você praticar aquilo que você gosta e não necessariamente aquilo que você acha mais fácil. A Ceci Bragança pergunta: o que acham de uma história com base em um conto famoso sobre um dos personagens? Uma história com base em um conto famoso? Será que essa mina tava perguntando, tipo, vou escrever uma história do Chapeuzinho? Bom, se Com base no conto famoso, provavelmente você, mesmo que não queira, pode cometer plágio. Então tem que O Sidney fala meio baixo, né, mano? tomar um certo cuidado. veja, se for uma história em domínio público, você pode deitar e rolar, tá? Agora, uma história que seja de um autor vivo, ainda com direitos reservados, né, com direitos protegidos, eu convidaria a tomar muito cuidado, tá? Porque é isso, se alguém achar que você está plagiando, o problema é assim, se você escreve uma obra que não anda, ninguém lê, tanto faz, né? Você pode fazer um monte de coisa. Mas se a obra fizer sucesso e algum outro autor achar que foi plagiado, pode te dar problema, né? Então, o melhor é absolutamente evitar copiar. Eu sempre fico pensando, pra cacete, velho. Por que a galera tem tanta mania de eu vou escrever uma história onde tem o Harry Potter? Mas não é o Harry Potter, é só inspirado no Harry Potter. Só é um moleque de óculos redondo com uma cicatriz na testa, mas em vez de um raio, é um V. Ele faz magia e vai numa escola de magos, não são bruxos, eles são magos. E ele é gay. Pronto. Nossa, totalmente diferente, mudou toda a história. Nossa. Que mania, velho. Pô, criatividade, né, rapaziada? Criatividade, né? Referência é legal, bagagem é importante, beleza. Mas também não dá pra gente ser, vazio desse jeito, né? Porra. Não, fanfic tá de boa, mas aí é fanfic. Fanfic a gente se escreve pra se divertir, tá ligado? Pra dar risada, pra fazer uma história, sabe, com vontade, assim, eu queria escrever uma história de Pokémon assim. Aí você vai lá e, fanfic. Mas isso não é pra vender, né? Não é sério. Escritor de fanfic, ele não tá escrevendo pra que aquela fanfic seja um livro sério. Apesar de, na teoria, tá? Calma aí, fanfiqueiros. Na teoria. Apesar que tem a galera, tipo a galera da Violeta, que é muito foda, que as autoras e os autores da Violeta, acho que deve ter um autor homem já, então vou citar. Mas elas são autoras e gestoras, principalmente, tudo mulher. Elas fazem um trampo muito irado, né? Elas pegam as fanfic, elas tiram, mudam os nomes e tal, mudam tudo pra fazer sentido e não ser mais uma fanfic. E aí elas lançam como um livro oficialzão mesmo. E é da hora, funciona pra caramba. Lindo o produto delas. Mas, assim, se você vai fazer uma fanfic de Pokémon, velho, vai ficar meio foda de você mudar depois e lançar sério, sabe? Então é meio complicado. Criar personagens ou enredos ou coisas reconhecíveis. Boa prática, por que não? Tá escrevendo, público, tá? cara? Tem que escrever. Em domínio público você pode fazer o que você quiser. Então, se você vai inventar a história, então inventa em cima de domínio público. Alice no País das Maravilhas, toda a obra de Monteiro Lobato, Jack London, tem um monte de obras com personagens super interessantes que estão em domínio público. Então, vai inventar, inventa esses. Tá? A Erika Tayla tá perguntando: dê umas dicas para quem escreve um conto pela primeira vez. Aí, ó. Érica, o básico do Agora básico é você observar bem uma pessoa para construir o seu personagem. A pessoa tem que querer algo que ela não tem. Então, pode ser o amor do... É a famosa motivação, tá? Pra quem não captou, é a motivação do personagem. Pai que não presta atenção nela, pode ser viajar para o Alasca, porque sempre sonhou. A pessoa tem que querer algo. Essa é a base digamos, é a chama interna de qualquer história. O que o personagem quer? E depois, os conflitos. O que aquele personagem encontra pela frente que não ajuda, mas que faz com que ele ande atrás do que quer. Então, observe as pessoas, o que elas realmente querem, o que faz elas se movimentarem, faz elas se mexerem. Cara, essa é uma dica boa, viu?
Essa dica que a Laura deu agora é boa, velho. Você pegar uma motivação simples. Assim, óbvio, isso não é a regra do jogo, né, rapaziada? Não vamos colocar aqui, ó. Você tem que ir lá, pegar uma coisa que a pessoa quer e essa é a sua história. Existem narrativas com motivações diferentes disso. Existem histórias que subvertem a motivação. Enfim, aí você tem que ser bom, né? Porque se você não for nesse caminho, você tem que ser melhor que a média, com certeza. Mas essa dica é boa, tá? Essa dica é boa. Pensar o que o seu protagonista ele quer que ele não tem e aquilo dá o norte da sua história com uma motivação simples. Óbvio, a gente sabe disso, tem que ter motivação e tal. Mas eu acho que isso é de uma simplicidade, transformou numa simplicidade. Mas como é que você gera uma motivação? Ué, o que teu personagem não tem que ele quer? Pô, simplificou muito, mano. A Laura mandou muito bem nessa. E aí sobre... A rapaziada tá fazendo alguns comentários aí, eu vou deixar pra responder depois. Mas em conto, uma coisa que eu sempre gosto de ter em mente quando eu produzo conto, quando eu leio conto, é o foco central. O romance, ele consegue ter arcos. O conto, ele não consegue ter arcos. O romance, ele consegue basicamente trabalhar várias motivações diferentes. Você tem desenvolvimentos acontecendo ao mesmo tempo. O conto, pra mim, um conto que ele tem um sucesso na execução dele, ele vai te entregar, normalmente, só um desenvolvimento. Só um desenvolvimento. É uma solução só. É só uma motivação. Você pode ter outros personagens, mas eles fazem parte da escalada do teu protagonista. Se é uma história que não usa seres humanos, né? Usa um ambiente, usa, enfim, sei lá, sentimentos, essas coisas. Mesma situação, você tem um norte muito bem definido. Não é um norte aberto, não é uma conquista épica. Normalmente não é, pelo menos, né? Você tem algo muito direto para ser conquistado e esse é o único assunto que você vai tratar nessa obra de conto. Você não transborda como um romance transborda. Eu acho que essa é a minha principal dica pessoal, né, para quem está escrevendo contos.